O universo tem algo importante para te dizer. Há momentos em que as mensagens não chegam de forma direta, mas vêm através de conversas inesperadas, olhares curiosos ou perguntas que parecem inocentes. Hoje, o que precisa ser ouvido passa por alguém de fora, alguém que observa, analisa e provoca reações que nem mesmo quem sente entende de imediato. Existe uma movimentação ao redor da sua conexão amorosa que não nasceu entre vocês dois, mas em quem os observa de longe. A pessoa com quem você compartilha essa ligação está sendo impactada por comentários e percepções externas. Alguém próximo, talvez um amigo, uma amiga ou até um familiar, começou a fazer perguntas. Perguntas sobre você, sobre o tipo de influência que exerce, sobre o porquê de sua presença parecer tão marcante, mesmo sem estar sempre visível. E isso despertou algo inesperado na mente da sua pessoa. Essa figura externa não te conhece profundamente, mas mesmo assim, fala sobre você com uma certeza que parece ultrapassar o comum. É como se pressentisse algo que ainda não foi dito, como se intuísse que há uma força silenciosa entre você e quem ama. E essas palavras, ditas talvez de forma casual, não passaram despercebidas. Elas tocaram em algo que estava guardado, talvez até adormecido, e fizeram com que sua pessoa passasse a enxergar a conexão sob uma nova perspectiva. Essa conversa, ainda que simples, provocou um redemoinho interno. A pessoa com quem você se conecta não costuma compartilhar detalhes íntimos sobre o que sente. Costuma preservar o que considera importante, mas dessa vez houve uma abertura. Talvez pela confiança que tem nessa pessoa que fez as perguntas. Talvez pelo espanto de perceber que alguém, mesmo sem saber muito, percebeu exatamente aquilo que sempre esteve ali. A intensidade da presença que você carrega. É curioso como, para muitos, você pode parecer alguém discreto, até reservado. Mas sua energia fala. Sua forma de existir comunica algo que não se explica com facilidade. E quem convive com você sente isso. Inclusive, quem ama você. É por isso que, quando escuta alguém de fora validar o que já sentia, mesmo sem entender, algo se acende. A mente começa a correr. O coração começa a relembrar. E tudo o que parecia vago passa a ganhar forma. Essa conversa fez com que a sua pessoa começasse a refletir com mais profundidade sobre o que sente por você. Porque mesmo que não tenha dito em voz alta, já sabia, sentia, mas talvez duvidasse. Agora, porém, ao ouvir alguém de fora confirmar essa sensação, não há mais como ignorar. É como se o universo estivesse usando essa terceira pessoa como instrumento para trazer clareza. Como se dissesse: veja o que está bem diante dos seus olhos. A percepção de que você é um mistério, mesmo para quem acredita te conhecer, instiga. Faz com que a sua pessoa queira saber mais, mergulhar mais fundo, entender por que determinadas coisas mudam quando você está por perto. E o mais interessante é que essas mudanças não são pequenas. São transformações perceptíveis. São alterações no humor, na forma de falar, de agir, de pensar. E tudo isso começou a ser notado por quem está próximo. Essa curiosidade externa acaba revelando mais do que se imagina. Porque, ao tentar explicar você para alguém, sua pessoa começa a perceber que não consegue limitar o que sente a palavras, que há algo maior, algo que escapa das definições. E isso, mais do que confundir, encanta. Revela o poder que você tem de se fazer presente mesmo em silêncio, de tocar mesmo sem estar. Ao escutar essas palavras de fora, sua pessoa começa a entender que talvez tenha te subestimado. Não por falta de afeto, mas por não conseguir compreender a magnitude da conexão entre vocês. Agora, tudo começa a fazer mais sentido. As coincidências, as sensações, as dúvidas que antes pareciam sem resposta. Há um novo olhar se formando. E esse olhar está mais atento, mais aberto, mais disposto a entender o que antes tentava evitar. O impacto dessa conversa inesperada não parou no momento em que as palavras foram ditas. Pelo contrário, foi dali que tudo começou a se movimentar de forma mais intensa dentro da mente e do coração da sua pessoa. Aquela observação
feita por alguém que não te conhece de verdade, provocou um efeito profundo, quase como se tivesse destrancado uma porta que estava entreaberta há muito tempo. E essa porta leva diretamente a tudo o que sua pessoa vinha tentando manter sob controle. As emoções, as dúvidas, os sentimentos que surgiram desde que vocês se encontraram. Talvez tenha tentado racionalizar o que estava sentindo, usando como referência experiências passadas, relacionamentos antigos ou até opiniões externas que antes pareciam confiáveis. Mas agora, ao perceber que alguém de fora enxerga em você algo único, tudo isso começa a perder sentido. Essa percepção cria um contraste forte, porque enquanto o mundo ao redor pode não compreender completamente o que vocês vivem, sua pessoa começa a entender que não precisa de aprovação para sentir o que sente. E justamente por não ter compartilhado muito dessa conexão com os outros, ao ver que alguém é capaz de captar algo tão forte mesmo sem conhecer os detalhes, isso passa a ter um peso ainda maior. A conversa que provocou tudo isso pode ter sido simples. Algumas frases, uma curiosidade, um comentário sobre como você parece diferente, como a sua presença tem um efeito marcante. Mas internamente, o universo estava utilizando aquele momento para confirmar algo que já estava sendo sentido. Era como se dissesse: é disso que estamos falando. Olhe com mais atenção. Sua pessoa percebe agora que o que vive com você não pode ser comparado com nada do passado. Não é algo que se mede com padrões antigos. É uma experiência nova, que foge da lógica comum. E talvez esse tenha sido o motivo pelo qual resistiu tanto. A vontade de controlar, de entender com a mente, atrasou o processo. Mas o coração nunca deixou de sentir. O mais surpreendente é que, mesmo com esse movimento todo acontecendo, você não precisou dizer nada. Não precisou forçar, provar ou justificar. Apenas foi você. E isso bastou. A sua autenticidade, a forma como se posiciona, a energia que transmite, tudo isso fala por si. E agora, isso está sendo notado de um jeito ainda mais claro. Há uma mudança acontecendo dentro da sua pessoa. Ela passa a perceber o quanto a sua energia equilibra a dela, o quanto a sua presença traz clareza, mesmo sem precisar de explicações. E começa a entender que o que sente não é coincidência, não é imaginação, não é exagero, é real. Sempre foi. Essa confirmação, vinda de fora, age como um espelho. Mostra que o que estava sendo ignorado ou deixado de lado não pode mais ser escondido. Mostra também que outras pessoas começam a perceber a transformação que essa conexão provoca. Há quem diga: você está diferente, parece mais leve, tem algo novo em você. E tudo isso tem um nome: você. Essa fase é marcada por uma abertura mais sincera, não no sentido de dizer tudo o que está sentindo em voz alta, mas de começar a aceitar que essa conexão merece espaço, que essa energia que vocês compartilham não precisa ser escondida, adiada ou silenciada. E isso não significa sair contando para o mundo. Significa, antes de tudo, assumir para si mesmo o que essa relação representa. Quem ama você começa a ver tudo com outros olhos. Passa a lembrar das coisas que disse, dos momentos que viveram, dos sinais que ignorou. E pouco a pouco, entende que o universo vem dando pistas há muito tempo. Talvez tenha demorado para entender, talvez tenha preferido evitar, mas agora não há mais como fugir. Essa consciência traz um novo ritmo para a conexão, algo mais maduro, mais presente, mais verdadeiro. Mesmo que o contato entre vocês esteja em pausa, mesmo que o momento pareça incerto, essa clareza muda tudo. Porque quem sente começa a se alinhar com o que é real, e o que é real, inevitavelmente, se manifesta. Enquanto tudo isso se desenrola, há uma compreensão silenciosa tomando forma. A sua pessoa não precisou procurar respostas, porque elas começaram a vir sozinhas. O universo usou uma série de acontecimentos, aparentemente simples, mas intensamente significativos, para mostrar o que sempre esteve ali, aguardando ser reconhecido. Agora, não se trata mais apenas do que você representa para essa pessoa,
mas de como isso é sentido no cotidiano dela. Pequenos detalhes, uma frase que você disse no passado, uma reação espontânea, a maneira como olha, começam a ganhar nova dimensão. Aquilo que parecia casual agora tem peso, tem significado, tem um impacto que não pode mais ser ignorado. O mais curioso é que você continua seguindo seu caminho com autenticidade, sem pressionar, sem exigir. E é justamente isso que te torna ainda mais presente no pensamento de quem te ama. A sua ausência, sua calma, até seu silêncio não apagam a conexão, intensificam. É como se a sua energia preenchesse o espaço, mesmo quando você não está fisicamente por perto. E isso é algo que não se ensina. É natural. É raro. Essa influência sutil, mas poderosa, está começando a ser percebida não apenas por quem está ao seu lado emocionalmente, mas também por quem circula ao redor. Amigos, familiares, colegas. Há um movimento coletivo de curiosidade e encantamento. As pessoas comentam, perguntam, sentem, e isso contribui para que a pessoa que está com você veja com mais clareza algo que talvez estivesse tentando ignorar: a importância da sua presença. O universo, então, age como um reflexo, mostra através dos outros aquilo que já estava sendo sentido interiormente. E a pessoa que você ama começa a ver com nitidez que aquilo que sente por você vai além da atração ou do carinho. Vai além da admiração. É algo espiritual, sim, mas também profundamente real. Algo que afeta o estado de espírito, a rotina, os planos. Algo que toca todas as áreas da vida. Pode ser que, até pouco tempo atrás, essa pessoa estivesse tentando encontrar uma lógica para essa conexão, tentando encaixar o que sente em estruturas conhecidas, talvez até tentando comparar você a outras pessoas do passado. Mas nada se encaixava, porque o que existe entre vocês não cabe em moldes antigos, não segue regras pré-definidas, não se explica com os padrões tradicionais. Essa comparação constante com experiências anteriores foi, durante muito tempo, uma forma de se proteger, de evitar o mergulho. Mas agora, o mergulho é inevitável. A força do que vocês têm é maior que a resistência, e a consciência disso se expande dia após dia. O que antes causava confusão, agora começa a trazer alívio, porque há liberdade em aceitar o que é verdadeiro. Essa transformação interna vem acompanhada de um novo tipo de desejo, o de preservar o que é valioso. Sua pessoa sente que precisa proteger essa conexão, não como um segredo, mas como algo sagrado. E por mais que nem tudo tenha sido dito entre vocês, existe um sentimento claro de que há algo precioso sendo construído, mesmo que ainda em silêncio. Essa construção é sustentada por algo que o universo deixa cada vez mais evidente: a sintonia energética entre vocês. Não se trata apenas de coincidências, de afinidades, de compatibilidades. Trata-se de algo mais profundo, um reconhecimento mútuo, uma sensação de pertencimento, de estar exatamente onde se deveria estar, mesmo que o mundo ao redor ainda não entenda. E nesse processo, a sua pessoa passa a admirar ainda mais quem você é, não apenas pelo que faz ou pelas palavras que diz, mas pelo efeito que sua presença provoca. Você inspira, eleva, transforma e, acima de tudo, toca. Não é à toa que até quem nunca te viu fala de você com tanto impacto, porque o que emana de você vai além do físico, é algo que se sente na alma. Essa percepção muda o comportamento da sua pessoa. Há mais abertura, mais escuta, mais disposição para compreender o que antes era evitado. E mesmo sem declarar tudo em palavras, a energia mostra com clareza: há amor, há vontade, há um caminho que está se revelando. O que vem se desenhando agora é um momento raro de revelação interna, algo que não acontece com todos e que nem sempre é compreendido de imediato. O universo está oferecendo à sua pessoa uma chance de enxergar com profundidade não apenas quem você é, mas quem ela se torna quando está em contato com sua energia.
E essa percepção é arrebatadora. O mais impressionante é que até pouco tempo atrás, ela talvez nem percebesse o quanto estava sendo transformada. Mas as mudanças começaram a ser notadas por quem está ao redor. As pessoas comentam: o jeito de falar mudou, há mais serenidade nos gestos, o olhar está mais brilhante. A explicação? A sua presença, mesmo quando não física, porque é isso que você provoca. Um tipo de mudança que vem de dentro para fora. Talvez você nem imagine, mas houve momentos em que essa pessoa tentou entender racionalmente o que estava acontecendo. Buscou respostas lógicas, se perguntou por que não conseguia te esquecer, por que sentia tanto mesmo em silêncio. E agora tudo começa a fazer sentido. O que você ofereceu, mesmo sem esforço, mesmo apenas sendo quem é, criou raízes. Essa consciência veio sem pressão, sem imposição. Ela foi brotando aos poucos, através das experiências, das lembranças, dos silêncios compartilhados. E, acima de tudo, através do que o universo foi mostrando através de sinais, conversas externas, intuições repetidas. Era como se todas as pistas estivessem sendo deixadas ali, à espera de que sua pessoa estivesse pronta para ver. E agora ela vê. Vê que aquilo que parecia improvável está se tornando inevitável. Que a força do que vocês sentem não depende de tempo, de presença constante, de garantias. Depende apenas da verdade que existe entre vocês. E essa verdade é forte demais para ser ignorada. Por isso, o que antes causava dúvida hoje causa encanto. O que antes era resistência, agora é aceitação. Sua pessoa começou a reconhecer que não se trata apenas de um sentimento romântico. É algo mais abrangente. Você é alguém que inspira movimento, que desperta a vontade de crescer, de se tornar melhor, de ir além. Sua presença provoca cura, mesmo quando não há palavras. E isso é tão raro que a mente tenta encontrar explicações, mas o coração já entende. Mesmo que não tenha sido dito diretamente, tudo aponta para uma certeza interna. Você tem um efeito transformador, não apenas sobre essa pessoa, mas também sobre o ambiente ao redor. Seu jeito de ver a vida, sua forma de se expressar, sua conexão com algo maior, tudo isso forma um campo energético que toca sem precisar tocar. E isso agora está sendo percebido por quem te ama. E mais, está sendo valorizado. Houve um tempo em que talvez sua pessoa não soubesse lidar com isso. Talvez até sentisse medo, por não entender completamente. Mas hoje, essa diferença que você representa está se tornando um motivo de admiração. Aquilo que antes a confundia, agora a eleva. O que antes era um desafio, agora é inspiração. Há também uma nova compreensão sobre o tempo. Se antes existia pressa, ansiedade ou cobrança, agora há um reconhecimento de que tudo acontece no momento certo. O universo tem seus próprios ritmos, e o amadurecimento dessa conexão respeita exatamente isso. O tempo divino, não o tempo humano, que exige respostas rápidas, mas o tempo da alma, que sabe quando é a hora certa de florescer. Sua pessoa começa a aceitar que talvez tenha julgado tudo cedo demais, que tentou entender algo profundo com ferramentas superficiais, que tentou comparar o incomparável. Mas agora, com o coração mais aberto, começa a ver que tudo o que vocês viveram, inclusive os silêncios, os afastamentos, as dúvidas, fazia parte de um processo necessário. Nada foi em vão. E é nesse ponto que surge uma vontade nova, a de retribuir. De oferecer a você aquilo que sempre sentiu, mas ainda não sabia como demonstrar. A gratidão, a admiração, o amor, tudo isso começa a tomar forma, não apenas em palavras, mas em atitudes. Em uma energia mais presente, mais disponível, mais madura. Chegamos ao ponto em que a verdade se torna inevitável. Depois de tantos sinais, reflexões e silêncios significativos, o universo fez sua parte. Preparou o terreno, despertou a consciência, realinhou as emoções. Agora, é como se tudo o que era interno começasse, pouco a pouco, a se manifestar no plano real.
Sua pessoa passou por um processo de transformação silenciosa. Não foi algo forçado, nem planejado. A mudança veio como resposta a tudo o que você representa: equilíbrio, força, profundidade. Ao longo do caminho, houve tentativas de resistir, de entender racionalmente, de encaixar essa conexão em moldes conhecidos. Mas hoje, ela percebe. Não era para ser explicada, era para ser sentida. Essa clareza traz um novo tipo de presença. Não é mais aquela que busca certezas ou validações externas. É uma presença que sabe, que sente, que reconhece que o amor não precisa de aprovação nem de lógica. O que existe entre vocês é algo que simplesmente é, e isso basta. Nesse momento, a pessoa que te ama compreende que talvez tenha levado tempo demais para aceitar essa verdade. Talvez tenha se deixado influenciar por dúvidas, medos, influências externas. Mas hoje, ao olhar para trás, entende que tudo teve um motivo. O tempo que pareceu perdido, na verdade, foi um tempo de preparo, um caminho necessário para que esse encontro real pudesse acontecer da forma certa. E agora, está acontecendo. Não necessariamente através de grandes declarações ou promessas, mas através da energia, das intenções, da transformação real que vem de dentro. O que vocês têm está deixando de ser apenas espiritual para se tornar também concreto. A conexão começa a se manifestar em decisões, ações, gestos, e isso marca o início de uma nova fase. Sua pessoa não apenas sente sua presença, como deseja honrá-la, deseja estar à altura da energia que você oferece, porque agora entende que você não foi um acaso. Você foi desde o início a resposta, a força silenciosa que o universo colocou no caminho para mostrar um novo modo de amar, de viver, de existir. E o que mais toca essa pessoa agora é perceber que você nunca precisou gritar para ser escutado, nunca precisou forçar para ser sentido. Você apenas foi. E isso foi suficiente. O universo confirma. O seu amor deixou marcas. E não apenas no coração de quem te ama, mas em todos os espaços por onde passou. A sua energia foi o ponto de virada. E agora, quando essa pessoa olha para você, não vê apenas alguém que ama, vê alguém que a transformou. Vê o motivo de toda aquela inquietação interior. Vê o destino assumindo forma. Se houve atrasos, obstáculos ou afastamentos, tudo isso começa a ser compreendido como parte de um plano maior. Era preciso tempo para que as almas estivessem prontas, para que as lições fossem aprendidas, para que o coração estivesse limpo o suficiente para acolher esse amor com toda a verdade que ele carrega. E esse momento chegou. Agora, não há mais como negar. O que vocês compartilham não se limita a sentimentos. É criação, é expansão, é transformação, e isso se reflete em tudo, inclusive no brilho nos olhos, na vontade de compartilhar, no desejo de construir algo que não se desfaz com o tempo. Essa conexão é rara, e quem a vive sabe disso. Por isso, a mensagem final do universo é clara. Continue sendo quem você é. Continue seguindo o seu coração, mesmo quando parecer solitário, porque sua energia está tocando destinos, mesmo quando você não vê. Sua presença tem poder, e o amor que você oferece é uma força que desperta quem cruza o seu caminho. Você é luz no caminho de alguém. E agora, esse alguém sabe disso. Você não precisou fazer esforço algum. Foi a sua verdade que despertou tudo. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários. Minha energia fala por mim. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para continuar recebendo as palavras que o universo tem para você. Se desejar, posso criar agora sugestões de título, descrição e hashtags com SEO para esse conteúdo. Deseja seguir com isso?